Este programa é a máquina virtual. Estamos usando aqui a VMware Workstation e ela já possui um Windows 98 configurado. A máquina virtual tem um tutorial passo a passo, tanto no livro proibido como nas aulas do módulo 3, as aulas que você baixa, aula em formato PDF. O programa é simples de instalar. Tendo dúvida, entre em contato comigo por e-mail, chat ou telefone. Clico aqui em Home, Nova Máquina Virtual. Abre um assistente, clico em Avançar. Escolho a máquina típica. Quando eu tiver mais experiência, escolho uma máquina customizada. Vou escolher uma máquina Linux. E se nessa lista não houver o Linux que eu quero instalar, eu escolho uma dessas opções aqui, ó, Outros Linux. Aqui é o nome da minha máquina virtual. Vou colocar Calango, que é o Linux que eu vou instalar. Usar placa de rede, o ideal é sempre manter essa opção. Quanto de HD você vai destinar para a máquina virtual. Se vai alocar todo o espaço em disco, não recomendo. E se vai precisar dividir o disco, o arquivo virtual, o disco rígido, em arquivo de 2 GB. Algumas versões do Windows não trabalham com arquivo com mais de 2 GB. A máquina virtual já está pronta. Eu posso fazer algum ajuste clicando em Editar. Aqui eu posso aumentar ou diminuir a memória destinada à máquina virtual. Posso alterar o nome do arquivo ou mudar a localização do meu HD virtual. Posso mexer na configuração do CD-ROM. CD-ROM é o físico mesmo. Do drive de disquete. Como eu não vou usar disquete, eu vou desmarcar conectar ou ligar. Placa de rede. Controlador USB e a placa de som. Então a única alteração que eu fiz aqui foi desconectar o drive de disquete. Agora eu já inseri o meu CD-ROM com o Windows Calango no drive de CD e vou clicar aqui iniciar a máquina virtual. Aqui eu posso pedir tela cheia ou uma tela maior, que é o que eu vou escolher. Com F2 eu entro no Setup, com F12 eu dou o boot pela rede. Ok. Vou parar aqui, não é nesta aula, nem neste módulo que nós vamos aprender a instalar o Linux. Então você vê que é bem simples a criação de uma máquina virtual. O que pode ser complicado para quem está iniciando é a instalação e configuração de sistemas operacionais de rede. Aí tem alguns dos assuntos que realmente fogem ao curso de hacker, né? Embora eu possa tirar as dúvidas que você tiver. Mas se você for instalar um Linux ou um sistema operacional de rede, você vai ter que esperar a aula correspondente, que são os módulos Invasão Windows e Invasão Linux, onde nós vamos falar sobre estes dois assuntos. Como instalar um Windows servidor e como instalar o Linux servidor. Nesse momento, a máquina virtual está armazenando o ponto em que eu parei. Ou seja, eu comecei a instalar, só apareceu a tela de abertura do Calango, e todas essas informações dessa instalação estão sendo armazenadas, de forma que eu exatamente do ponto onde eu parei. E fica uma tela do ponto que foi armazenado. Ok, então aqui eu tenho duas máquinas virtuais, uma com Windows 98 e uma com o Calango pré-instalado, quer dizer, nem fez a instalação completa. Essa aula encerra aqui. Qualquer dúvida sobre máquina virtual, não esqueça que tem um tutorial completo que você deve ter baixado em arquivo PDF e eu estou à sua disposição para tirar suas dúvidas.